das parábolas mais conhecidas e citadas da Bíblia. E nesta oportunidade, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu Lucas, no seu capítulo de número 15. E é o texto que utilizaremos nesta noite para trazer uma palavra da parte de Deus aos corações de todos aqueles que vieram ávidos por ouvir o Senhor falar-lhe ao coração na noite de hoje. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos fazer a leitura de alguns versos e eu quero pedir a você, não feche a sua Bíblia. Ao longo da ministração, mantenha a sua Bíblia aberta, que certamente você poderá, juntamente comigo, fazer algumas observações importantes, constantes desta parábola. E certo é que eu não vou falar nada que você não saiba, mas reafirmar aquilo que nós precisamos para a nossa vida, aquilo que nós precisamos cotidianamente, estarmos sendo instruídos segundo a palavra de Deus. Os que encontraram, digam amém. Olha primeiramente comigo o verso de número 1 até o verso de número 3. Verso de número 1 até o verso de número 3 do capítulo de número 15. Vai nos dizer assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e para o ouvir. Verso de número 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E Jesus lhe propôs esta parábola, dizendo: primeiramente, precisamos entender que os interlocutores desta parábola eram publicanos e pecadores. A segunda classe de pessoas que estavam ali, e digo segunda classe não em categoria de prioridades, mas o segundo grupo de pessoas que se encontravam ali eram os fariseus e os escribas. Guardem isso. Publicanos e pecadores, fariseus e escribas. E Jesus está contando esta parábola a eles. Parábola esta que é dividida em 3 sessões. Há aqueles que entendem ser uma única parábola. Há aqueles que entendem que são 3 parábolas. Sendo aqueles que acreditam que são 3, a primeira que trata sobre a ovelha perdida, a segunda que vai falar sobre a dracma perdida e a terceira que vai falar sobre o pródigo. Porém, há algo importante dentro destes 3 relatos. Primeiro, havia perca nos 3. Segundo, havia alegria nos céus pelos 3. Então, acompanhe comigo e vamos discorrer este texto. Capítulo de número 15 ainda, versículo de número 11. Capítulo de número 15 e o verso de número 11. Diz assim: Um certo homem tinha quantos filhos?
Vocês vão me ajudar a pregar hoje, tá? Então fiquem bem atentos. Um certo homem tinha quantos filhos? Pergunto pela terceira vez, para você não esquecer. Um certo homem tinha quantos filhos? Quantos grupos de pessoas ouviam Jesus quando ele propôs essa parábola? Quantos? 2. Publicanos e pecadores, e fariseus e... Então, para você já entendendo o cerne na mensagem. Quantos filhos tinha o homem? A quantos grupos de pessoas Jesus propõe essa parábola? E devo lhes dizer que cada uma destas exposições de Jesus se enquadrava a um destes grupos, que são representados pelos 2 filhos. 2 grupos de pessoas, 2 filhos. A parábola, registrada a partir do verso de número 11, ela vai retratar a realidade ao qual os 2 filhos deste homem se enquadram. Um exemplificado nos publicanos e pecadores, e outros exemplificado nos escribas e fariseus. Para que você esteja compreendendo. Eu disse que não falaria nada que você não saiba. Mas que você está acompanhando. Quantos filhos? Quantos grupos de pessoas? Estes 2 grupos de pessoas era exemplificado nestes 2 filhos. Um dos filhos representa um grupo de publicanos e pecadores, e o outro representa o grupo de fariseus e escribas. Pastor, quem representa quem? No decurso da mensagem você vai entender. Por isso eu li o verso de número 1 e o verso de número 2. Até para que vocês entendam para quem Jesus estava dirigindo essa parábola. Entendido até aqui? Se você entendeu, diga amém. Se você não entendeu, diga misericórdia. Eu explico de novo. Verso de número 12. O mais moço deles. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu. Por quem? O que está no texto aí? Por quem? Mas não foi só um que pediu? Quem foi que pediu? O mais? E o pai repartiu entre os 2. O mais velho pediu, mas o pai repartiu. Sigamos a leitura. E aqui, o texto vai nos dizer: e poucos dias, vocês estão pregando comigo? Então vamos lá, só o vocal aqui. E poucos dias, só as irmãs, e poucos dias, só os obreiros aqui no púlpito, e poucos dias, só os obreiros lá na porta, e poucos dias, só os irmãos, e poucos dias, músico também acompanha a mensagem, em poucos dias, tire uma lição dessa aqui.
Este é o filho mais moço. Este é o filho mais novo. Este é o filho que se dirige ao pai e diz: eu quero a minha parte na fazenda. Aí pergunto: o pai repartiu, sim ou não? O filho mais moço que pediu a sua parte foi embora de imediato? O filho mais moço que pediu a sua parte, ele foi embora de imediato? Mais uma vez, o filho que pediu a sua parte, o filho mais moço, ele foi embora de imediato? Não. Ele continuou dentro da casa? Por quanto tempo? Por alguns. Às vezes nós damos ênfase ao filho que saiu, mas esquecemos que tem filhos que não têm relacionamento com o pai e estão dentro da casa do pai. Não falam com o pai, não têm relacionamento com o pai, não têm comunhão com o pai, e está desonrando o pai. Porque às vezes, quando nós olhamos para essa parábola, nós vamos colocar o pródigo como ele está fora. Só que nós esquecemos que antes dele estar fora, ele continuou dentro sem comunhão com o... Continuou dentro sem falar com o... Continuou dentro desonrando o... É o filho que muitas das vezes canta, mas não tem comunhão. É o filho que às vezes ora, mas não tem comunhão. É o filho que está dentro de casa, mas não sente a presença. É o filho que está dentro de casa, mas se restringe a falar com o pai o necessário. Bom dia, boa tarde, boa noite. E ele está dentro da casa? Ele está dentro da casa? Eu prego hoje, não só para os que estão fora, mas prego também para os que permanecem dentro da casa do Pai, mas o seu desejo já está lá fora. Que estão dentro da casa do Pai, mas o seu coração já não está mais. Que está dentro da casa do Pai, mas não se importa mais com a presença do Pai. Que está dentro da casa do Pai, mas não se importam mais com o Pai. Se você está me entendendo, diga amém. E eu tenho uma notícia para te dizer. O Pai está presente na casa. Eu tenho mais uma notícia para te dizer. O Pai continua sendo o Senhor da casa. Eu tenho mais uma notícia para te dizer. O Pai não perdeu o controle da casa. Eu tenho mais uma coisa para te dizer, e essa vai doer. Aguenta aí. O Pai não vai te obrigar a ficar em casa. Eu vou repetir. Vai doer. O Pai não vai te obrigar a ficar em casa. Pastor, domingo passado o senhor pediu para trazer as pessoas que estavam afastadas.
Mas muitas das vezes para nós, afastado é os que estão. Nós precisamos entender que tem muita gente afastada do Pai, dentro do Pai. E às vezes nós jogamos isso nas costas do filho mais velho. Mas aqui eu estou mostrando para vocês a realidade dentro do contexto bíblico, que é para o filho mais novo. Ele não estava com tosse quando ele saiu, mas quando ele voltou ele estava. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Se está doendo, fala ai. E se você falou ai, espera que vai doer mais. O filho mais novo dessa parábola representa os publicanos e os pecadores, que mesmo sendo filhos de Abraão, escolheu viver a vida ao seu jeito, à sua maneira. Escolheram viver a vida desconfigurado de Deus. Escolheram viver a vida, muitas das vezes, sabendo quem é o Pai, às vezes dentro da casa do Pai, mas não querendo se relacionar com o Pai. Sabe qual foi a ruína desse moço? Não foi o pecado, pastor Arnaldo. Sabe qual foi a ruína desse moço, irmão Reinaldo? Não foi ele gastar tudo dissolutamente. Vocês querem saber qual que foi a ruína desse moço? Se você quer saber, fala eu quero. E você que não quer saber, você vai saber do mesmo jeito. Porque quem sabe a sua situação seja a situação desse moço. Guarde isso que eu vou explicar no final. Guarde isso que eu vou explicar no final. A ruína desse moço foi o seu desejo. Guarde isso. A ruína deste moço foi o seu desejo. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: a ruína dele foi o desejo. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: cuidado, que o seu desejo pode ser a sua ruína. Essa parábola do capítulo de número 15, dividida em 3 sessões, ela vai nos relatar que Deus não faz acepção de pessoas. Primeiro, na primeira parábola, vai falar da ovelha perdida. Ao que tudo indica, era muito comum naquela época
irmão Anselmo Freitas, os pastores serem empregados, serem funcionários. Então este pastor certamente era um cuidador de ovelhas que era um funcionário. Ou seja, não era uma pessoa de muitas posses. Era um simples trabalhador. Era um simples homem que, através do fruto do seu trabalho, defendia o seu pão, para manter a sua vida e a da sua família. A segunda, da dracma perdida, vai relatar de uma mulher de condições limitadas. Ela tinha quantas moedas? 10. E ela perdeu uma. E aquela moeda lhe fez muita falta. Até porque ela procura com diligência até que possa encontrá-la. E isso nos demonstra que essa mulher era uma mulher que tinha condições limitadas. Mas quando nós vamos para o versículo 17, e vai falar deste pai, vai nos dizer que este pai tinha muitos trabalhadores aos seus serviços. Era um homem de posse. Era um homem que tinha. Era um homem abastado financeiramente. E deixa eu lhes dizer, não importa a sua condição. O que importa é que nós precisamos de Jesus. Os que têm precisa. Os que têm recursos limitados também precisa. Os simples trabalhadores também precisa. E aí eu me lembro de um hino da harpa que nós cantamos que diz: eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Uma das estrofes vai dizer: mesmo havendo paz, calma muito verás. Ou seja, ainda que esteja tudo bem, tu precisas de Jesus. Na tribulação, na perseguição, quando as coisas estão difíceis, perseguições de todos os lados, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Independente da condição social, precisamos de... O texto vai prosseguir. E entendemos que o filho mais novo representa os publicanos e os que mesmo sendo filhos de Abraão, escolheram viver uma vida desassociadas de... Lembra da parábola de Lázaro e o rico? Um vivia a sua vida regaladamente. O outro vivia a sua porta e tinha o
cães para lamber as suas chagas. Mas a Bíblia diz que chegou o dia, que pode chegar para mim e pode chegar para você. Mas, dentro do contexto daquela parábola, chegou para os dois, no mesmo dia, a morte. A letra do hino que nós cantamos diz: quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de... A morte pode chegar lá. E chegou para aquele que vivia regaladamente, mas chegou também para o miserável que vivia à porta do rico. Para ganharmos tempo, o texto bíblico vai dizer que um foi levado para o seio de Abraão, o outro foi levado para um lugar de tormenta. Ele olha ao outro lado e havia um grande abismo que separava-os. E ele vai dizer assim, ó: publicanos e pecadores. Ele vai dizer assim: pai Abraão. Deixa eu contextualizar. Ele era um desviado. Deixa eu contextualizar. A morte chegou para ele, ele não teve tempo para se arrepender. Deixa eu lhe dizer, ele estava afastado dos caminhos mas ele sabia quem era o Senhor. Ele sabia as verdades da palavra. Mas foi para o lugar de tormenta, aonde há pranto, aonde há ranger de dentes. E ele vai dizer: pai Abraão, pede para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo para refrescar a minha língua neste lugar de tormentas. A resposta que ele vai ter: olha, quem está aí não pode ir para lá, e quem está lá não pode vir para cá. Aí o escritor aos Hebreus vai nos dizer: aos homens está ordenado morrer uma só, depois segue há um juízo de Deus que virá. Tem gente olhando para o Haiti pegando fogo e diz: o juízo de Deus está acontecendo. Pode ser parte, mas ainda não começou. Eu não quero te amedrontar, muito menos te pôr medo. Aí ele vai dizer assim: já que ele não pode vir para cá, eu não posso ir para lá, o que eu faço? Faz o seguinte: deixa eu ir lá avisar os meus pais. Deixa eu ir lá avisar os meus irmãos, para que não venha para este lugar. Sabe a resposta que ele tem? Lá tem a lei e a palavra está sendo pregada. A verdade está sendo anunciada. Aqueles que têm compromisso com a verdade estão anunciando a verdade. Aqueles que estão anunciando aquilo que é a profecia maior, que é a palavra de Deus.
Este filho mais novo exemplifica os publicanos e pecadores. Verso de número 13. E poucos dias, é com muito temor e tremor que eu vou dizer isso aqui nessa noite, pastor Geraldo. Infelizmente nós temos os filhos que ainda não são pródigos, mas estão vivendo os poucos dias depois dentro da casa do Pai. Eu vou repetir. Nós temos os filhos que ainda não são pródigos, porque ainda não saiu, mas que ainda estão vivendo os poucos dias dentro da casa do Pai. Ele vai dizer: o filho mais novo, ajuntando tudo o que ele tinha, partiu. Rose, os que estão dentro da casa do Pai, mas já não se importam mais com o Pai, eles vão partir. Eles não vão ficar. Eles só estão ajeitando as coisas. Eles só estão arrumando as coisas. Até porque o pai, irmã Thalita, tinha uma fazenda. E naquela época ele não podia sair com um monte de bois. Ele precisou ficar um tempo dentro da casa do pai, negociando. Ei, tem gente que está dentro da casa do pai, mas está negociando. Irmãos, dói me falar isso. Não pense que eu estou pregando essa mensagem. E vocês que me conhecem sabem que eu estou pregando essa mensagem hoje. Mas eu cheguei no culto tenso. Não é nervoso, tenso. Por causa da responsabilidade. Daquilo que nós precisamos falar. Ele, antes de partir, ele precisava negociar. E é com tristeza que eu digo, daqueles que estão dentro da casa do Pai, mas já estão negociando para partir. E o texto vai nos dizer: e partiu para uma terra longínqua. Partiu para uma terra distante. Terra longínqua. Fora dos limites de Israel. Guarde isso. Terra longínqua. Fora dos limites de Israel. Uma terra longínqua, não só geograficamente, mas também longínqua nos seus propósitos, longínqua nos seus objetivos, longínqua nas suas motivações,
longínqua no seu destino. Ele não queria que ninguém reconhecesse quem era, quem foi o seu pai. Aqueles que partem para longe é porque têm vergonha do pai. Não quer que ninguém o associe com o pai. Eu vou para um lugar onde ninguém me conhece. Ninguém sabe quem eu sou. Ninguém sabe de onde eu vim. E ninguém sabe para onde eu vou. Eu tenho, eu posso e eu sou. É assim que parte esse moço, cheio de si. Eu tenho, eu posso e eu sou. Ele não queria que ninguém soubesse quem era o seu pai. Por quê? Para viver sem regras. Por quê? Para viver sem limites. Por quê? Para curtir a vida. Na casa do pai não dava para curtir. Na casa do pai tinha regras. Na casa do pai tinha que ter respeito. Na casa do pai precisa ter um princípio chamado obediência. Na casa do pai quem manda é o pai. Ele parte para uma terra longínqua. Pastor, como é que o senhor diz que é fora dos limites de Israel? A Bíblia vai nos dizer por quê. Versículo de número 15, a parte final. Ele desejou apacentar. Quem está com a Bíblia aberta aí? A parte final. Ele desejou apacentar. Ele desejou apacentar porcos. Em Israel não se cria porco, não se apacenta porco, não se come carne de porco. Então ele não permaneceu em Israel. Ele foi para fora. Para viver sem limites. O texto bíblico vai nos prosseguir e dizendo: e ali desperdiçou. Pastor, o que é desperdiçar dentro desse contexto? Ele saiu cheio. Ele saiu rico. Ele saiu com sementes. Mas ele desperdiçou tudo. Fora da casa do pai, você vai perdendo. E o termo desperdiçar quer dizer lançar sementes a ermo. O que é lançar sementes a ermo? É lançar sem propósito, de qualquer jeito. Não me importa, eu tenho muito. Estou saudável, estou bem. Ainda posso trabalhar. Minha família está bem. Agora eu vou viver as minhas regras, sem ninguém me impor limites. Eu não preciso de ninguém ditar o que eu devo e o que eu não devo. Eu sou dono da minha vida. Eu cuido do que é meu. E ele sai, Romildo, lançando sementes
a ermo. E o texto vai prosseguir. Só isso? Não. Vivendo dissolutamente. O que é viver dissolutamente? Viver de forma rebelde, desordenada, sem nenhuma preocupação com o amanhã. Lembra da parábola que eu citei de Lázaro e rico? Que ele vivia dissolutamente, sem se preocupar com o... Aí, utilizam-se de um adágio bonitinho, que diz assim: o amanhã pertence, mas o seu destino quem define é você. Eu vou repetir: o amanhã pertence, mas o seu destino quem define é você. E como é que você faz para definir o seu destino? Através das suas escolhas. Através das suas escolhas. Olhe para o irmão que está do seu lado e diz: as suas escolhas vai definir o seu destino. Viver dissolutamente é um direito seu. Viver desordenadamente é um direito seu. Mas entrar no céu desse jeito não é um direito seu. Porque Deus vem buscar para si uma igreja que é um povo zeloso, especial e de boas. Se você está me entendendo, dá para dizer amém? Dissolutamente, viver de forma rebelde, desordenada, sem nenhuma preocupação com o amanhã. Como dizer: viva o hoje. Eu preciso curtir o quê? A vida. Verso de número 14. E havendo ele gastado o quê? Havendo ele gastado o quê? Pergunto pela última vez. Havendo ele gastado o quê? Que ele havia levado da onde? Tem gente, Ariane, que vai viver bem por um tempo, longe da casa do Pai, mas não vai viver a vida toda. Tem gente, irmão Amadeu, que vai viver bem por algum tempo, longe da casa do Pai, mas não vai viver a vida toda. Eu pedi para você me ajudar a pregar, eu falei, e os irmãos sabem que eu não sou disso. Não, mas hoje... Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele, ó: pode viver bem longe da casa do Pai, mas não vai viver muito tempo. Se você entendeu, diga amém. Chegou aquilo que chega para todos.
E bate forte para quem está longe da casa do Pai. O que chegou, irmão Delcio? A crise. A crise chegou. O que era bom ficou ruim. Bateu a crise. Havendo gastado tudo, olha só, naquela terra houve uma grande, a crise chegou. Para aqueles que estão longe da casa do Pai, a crise vai chegar. Se não chegou ainda, vai chegar. Ei, e eu tenho que lhe dizer, a crise é inevitável. Fome na terra, crise, sim ou não? Vou perguntar de novo, fome na terra, é crise, sim ou não? E quanta gente está vivendo na terra longínqua e a crise já bateu na sua porta. A crise chegou. Fome. Como se não bastasse a crise dentro do aspecto geral, bateu também para ele a crise porque ele havia gastado tudo. A crise financeira também chegou. Ele foi pedir alguma coisa emprestada para os amigos de noitada. Mas cadê os amigos? A crise nas amizades também chegou. Porque os amigos haviam abandonado. O salmista, ele vai nos dizer que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. A crise chegou. A crise na terra, a crise nas finanças, a crise nas amizades, todos se foram. Qual alternativa restou para ele? Procurar emprego. Só restou para ele, Marias. Agora eu tenho que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida. Eu quero contextualizar trabalho aqui dentro de uma realidade do que ele nunca precisou fazer na casa do Pai. Não é que ele não precisou trabalhar na casa do Pai, mas é que eu estou lhe dizendo que o que ele precisou fazer foi o que ele nunca teve a necessidade de fazer na casa do Pai. Quem vai para a terra longínqua vai chegar um momento de ter que fazer coisas que nunca ele fez ou faria na casa do Pai. Ele precisava agora de uma oportunidade.
E a oportunidade surgiu. Olha o verso de número 15. E chegou-se, e foi, melhor, verso 15, quem está com a Bíblia aberta, diz amém. Amém. Glória a Jesus. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, que era a terra longínqua, a terra sem regras, a terra para viver a vida, a terra para viver dissolutamente, a terra para viver sem ninguém saber quem era o seu pai. Lá naquela terra, o homem lhe deu uma oportunidade. Tira uma outra lição aqui, ó. Tira uma outra lição aqui, pastor Oséias. Quando você está afundando, sempre vão surgir oportunidades. Guarda isso, Tiago. Quando está afundando, sempre vão surgir oportunidades. Olha o que o texto vai nos dizer. O qual mandou para os seus campos fazer o quê? Apacentar porcos. Aí eu pergunto, vocês que estão pregando comigo e estão entendendo a mensagem, a oportunidade era boa ou era ruim? Cadê a criança que respondeu? Está ali. A oportunidade era boa ou era ruim? Ruim, péssima. Porque isso era uma coisa que não se fazia na sua terra. Isso era uma coisa que não se fazia na casa. Anselmo, quando a pessoa está seguindo os instintos dos seus desejos, não vai lhe faltar oportunidades que lhe levem à ruína. Irmãos, eu estou pregando essa mensagem aqui nessa noite, mas com tanto temor e tanto tremor diante do Senhor, que eu vou dizer, eu estou na linha tênue do medo. Pega um papel daquele que está lá atrás para mim, que eu esqueci o meu lenço. Senão a Fernanda vai mandar um recado aqui para mim e eu vou limpar a boca com o recado. A oportunidade, a única oportunidade de trabalho que lhe foi oferecida foi a cuidar de porcos. Deixa eu lhe dizer, cuidar de porcos na sua terra e na casa do seu pai era tem uma palavrinha, era abominável. Não era nem de se pensar em algo como esse. Quantos de vocês conhecem gente que está longe da casa do pai e hoje estão fazendo coisas que jamais são aceitáveis na casa do? Aquela era uma oportunidade para ser aceita ou para ser recusada. Na condição que ele estava, alguns poderão até dizer, ele não tinha outra alternativa a fazer, ele não tinha outro caminho. Mas eu lhes afirmo,
com certeza, deveria ser recusada. Não era uma boa oportunidade. Porque quando nós falamos oportunidade, glamoriza de que é uma coisa extraordinária, mas nem todas as oportunidades são boas. Nem todas as oportunidades agradam o Pai. Nem todas as oportunidades são aquelas que nós vivenciamos na casa do Pai, na terra do Pai. O que ele fez? Já estava todo arrebentado. Ele desce um degrau a mais. Ele se adapta. Ele se adapta à terra. Ele se adapta às práticas abomináveis que haviam naquela terra. Não era para ele se adaptar a ela. Mas naquele momento, sim, era a oportunidade da vida dele fazer o quê? Voltar para a casa do Pai. Mas não, ele aceita a proposta. Era para ele enxergar que cuidar de porcos era mais um preceito que ele não deveria quebrar. Ele continuou desonrando o Pai. Porém, ele não percebe que todas as oportunidades que aparecem podem não ser oportunidades dadas por Deus. Tem situações que não é para aceitar, mas sim para reagirmos defensivamente. É para levar-nos a nos posicionar. Acerca de quem, de fato, nós somos. Verso de número 16, quem está comigo diz amém. E desejava. E o quê? E o quê? Lembra a frase que eu disse no início? Que o desejo foi a ruína daquele moço. Desejo quando estava bem. Desejo quando estava na casa do Pai. Desejo de sair da casa do Pai. Desejo de receber tudo que tinha. E aqui agora, o que acontece? Ele deseja encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Em uma outra tradução, alfarrobas. Não confunda alfarrobas com alfajor. Mas quando nós falamos em alfarrobas, às vezes nós transliteramos a realidade do tratamento de porcos aqui. Não é? Mas o que era alfarrobas? Alfarrobas eram as vargens comuns na região do Mediterrâneo. Elas eram usadas apenas para a alimentação de pessoas muito pobres
e animais domésticos. Vamos entender que ainda que esse moço fosse um escravo, estivesse trabalhando sobre um regime de escravidão, alimentação para ele comer, certamente tinha. Mas ele desejou alimentar das vargens que os porcos comiam. Pastor, por quê? Porque o problema desse moço não era a fome, era o seu desejo. Porque quem está com fome? Quem está com fome? Escolhe comida? Sim ou não? Come o que tem pela frente. Alguns que viveu na Amazônia aí, come até besouro de toco, formiga. Deixa eu perguntar, tem comida ruim para quem está com fome? Tem comida salgada para quem está com fome? Você toma 1 litro d'água, irmão, mas não tem comida salgada para quem está com fome. Essas duas situações que o camarada come tranquilamente, é quando está com fome. Come o que? A comida pode ser ruim do jeito que for. E no primeiro dia de casado, quando a mulher cozinha pela primeira vez, ainda que ela faz uma comida ruim, pergunta: e aí, bem, tá bom? Nossa, tá uma... E eu tenho um colega que a esposa dele temperou a linguiça e ele ainda comeu e disse que a linguiça que ela temperou estava boa. Isso é para agradar. Sim ou não? Mas entenda que o problema desse moço não era a fome, o problema do moço era o seu desejo. E eu preciso concluir, irmãos. Esse moço era escravo dos seus desejos. Fome tem a ver com o estômago. Desejo tem a ver com a mente. O seu problema estava ligado aos seus desejos. A grande questão é que esse moço havia chegado a um nível moral tão deplorado. Segura aí agora. Que ele estava desejando participar daquilo que os impuros participavam. Aqueles que só impuros participam. Pastor, mas ele já estava vivendo dissolutamente. Dissolutamente que ele estava vivendo foi o primeiro grau. Agora ele já está no grau mais baixo que poderia haver para ele. De participar, de tomar parte naquilo que os impuros participam. De usufruírem daquilo que os impuros usufruem. O desejo dele, aguenta aí, era ser um porco. O seu desejo te destrói. O seu desejo te leva a níveis mais baixos. E aí você pode até imaginar, dizer: pastor, mas é drástico o que o senhor está dizendo. No livro de Apocalipse, vai dizer que aqueles que se desvia é como a porca lavada que volta para a lama. Vai dizer que é como o cão que se alimenta do seu próprio. Se você acha duro o que eu estou dizendo, é o que a Bíblia está falando. Por isso eu falei para você, vai doer mais. Eu não vim aqui hoje massagear o seu, o meu ou o nosso ego. Porque a mesma pancada que bate aí, bate aqui.
Aquele moço se tornou um escravo dos seus desejos, a ponto dele desejar, nesta terra longínqua, que é abominável na casa do Pai, para quebrar preceitos, a terra distante, a terra longínqua, é para aqueles que quebram preceitos. A terra distante, a terra longínqua, é para aqueles que vivem em rebeldia. A terra distante, a terra longínqua, é para aqueles que vivem desordenadamente. A terra longínqua, a terra distante, é para aqueles que querem viver sem limites. A terra distante, a terra longínqua, é para aqueles que querem curtir a vida. A terra distante, a terra longínqua, é aqueles que querem mandar no seu próprio nariz, viver as suas próprias regras, ser livres. É cobiçando o que os porcos tinham, e ele não. Porque ele olha para o que os desprezíveis têm, e ele diz: eu não tenho, então eu desejo. Eu ia entrar na conclusão da mensagem. Eu falei para o pastor Osés que eu precisava de 1 hora para pregar hoje e não deu. Você me dá mais 10 minutos? Diga amém. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Dá para nós ficar aqui até amanhã. Mas calma aí. Calma aí. Eu chego ao ponto do verso de número 17, que vai nos dizer: e tornando em si. O pródigo, ele torna ele tem um encontro consigo. Cair em si quer dizer cair para o lado de dentro. Vou contextualizar, pastor Arnaldo. Cair em si é cair na real. Caiu em si em quê, pastor? Em uma queda para dentro do seu coração e da sua nacionalidade. Era como se o pródigo estivesse fora de si esse tempo todo. E, infelizmente, as ilusões do mundo e a sedução do pecado às vezes consegue levar o homem para fora de si. E o texto, quem está com a Bíblia aberta diz amém, vai nos dizer: tornando em si. Disse: quantos empregados de meu? Ele se lembrou que ele tinha um. Ele não se lembrou, irmão Marco, que ele tinha uma casa. Ele se lembrou do Pai. Na condição que ele estava, se ele lembrasse da casa dele, ia resolver alguma coisa? Ele precisava se lembrar do
nós estamos fora de casa, o melhor lugar para nós estarmos é em... O nosso melhor desejo é chegar em... Mas ele não lembrou da casa, ele lembrou do... Deixa eu te dar uma outra lição. Não é o local, é a pessoa. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Não é o local, é a pessoa. Ei, eu não quero que você sinta falta desta casa, mas eu quero que você sinta falta do Pai que está na casa. Por quê? Porque o problema não é geográfico, o problema está aqui, ó. Jesus, me dê graça, Senhor. Me ajuda, Senhor. E ele vai dizer: meu pai tem abundância de... Meu pai tem abundância de... O Pai continua tendo pão para você. O Pai continua tendo provisão para você. E ele vai dizer: e eu aqui pereço de fome. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens terão fome, não fome de pão e nem sede de água, mas fome de justiça. Verso de número 18. Ele vai dizer: levantar-me-ei. Primeiro verbo. Segundo verbo, irei. Olha comigo aí e preste atenção. São utilizados neste versículo dois verbos para descrever a restauração do pródigo. Primeiro, ele cai em si. Segundo, ele se levanta. Não adianta você saber que o que eu estou pregando aqui hoje é verdade, se você não se levantar, se você continuar prostrado. Somente cair em si não traz restauração. Somente cair em si não traz resultado. Você precisa cair em si e levantar. Ele diz: levantar-me-ei. E deixa eu lhes dizer, cair em si e se levantar são atitudes que precisam ser tomadas simultaneamente. Por quê, pastor? Se ele só tivesse caído em si, não tivesse se levantado, teria resolvido alguma coisa? Se ele só tivesse se levantado e não tivesse caído em si, resolveria alguma coisa? Então são ações simultâneas. Ou seja, se ele não se levanta, se ele não cai em si, nada iria mudar. Porém, se ele tivesse
se levantado, mas sem cair em si, o resultado desta mudança não teria sido permanente, seria algo momentâneo. Há duas coisas que precisam acontecer em conjunto, pois o que muda a vida não é apenas saber o que tem que fazer, mas sim decidirmos em fazer. Tem muita gente que sabe que tem que fazer, mas não. Mudanças são frutos de decisões e reações. Decisões e reações. Eu tenho 5 minutos dos 10 que vocês me deram. Segunda parte do verso. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com o meu, e dir-lhe-ei. Não vou nem mencionar o dir-lhe-ei, não dá tempo. Pai, pequei contra, e contra. Antes de eu pecar contra o meu irmão, eu peco contra. Tem muita gente que se preocupa porque pecou contra o irmão, mas não se preocupa porque pecou contra Deus. Por que ele diz pequei contra o céu? Porque um judeu não proferia a palavra Deus. A forma dele expressar que ele pecou contra Deus é ele dizer: eu pequei contra o céu. Quando você peca, quando eu peco, quando nós pecamos, nós primeiro pecamos contra Deus. O que é isso, pastor? É o entendimento do prejuízo causado pelo pecado. O pecado, ele não só tem os seus reflexos na esfera horizontal, mas ele tem os seus reflexos principalmente na vertical. E você só vai entender o efeito da sua situação quando você entender que o seu pecado, primeiro, ele é em linha vertical, para depois você entender que ele é em linha horizontal. Mas deixa eu lhe dizer, eu poderia exemplificar isso através da cruz. Pecar contra Deus e pecar contra os nossos irmãos. Ele não vai dizer: Pai, me perdoa porque eu pequei contra o Senhor. Ele entendeu que o erro que ele cometeu diante do Pai, ele primeiro pecou contra Deus. O grande problema de muitos pródigos não voltar é achar que o seu pecado só atinge a esfera horizontal, ela não atinge a esfera vertical. Mas quando cai em si, você entende que o seu pecado ele tem reflexos verticais e horizontal. O pecado é sempre primeiramente contra Deus, antes de pecar contra alguém. E como é que nós reconhecemos isso? Só quando cai em si. Quando ele cai em si, ele diz: pequei contra e perante ti. Porém, um detalhe interessante a observarmos aqui. A primeira confissão que o pródigo faz ao Pai é ele reconhecer o seu estado. Pequei. Aqui eu poderia falar mais uns 20 minutos ou meia hora.
Sabe qual o grande problema de muitas pessoas que ficam e se afastam da casa do Pai? É porque ele quer culpar as pessoas. Ele quer colocar as pessoas como culpadas pelos seus erros. Ele quer justificar os seus erros. Ele quer transferir a responsabilidade para aquele irmão que me maltratou, o pastor que não me tratou como eu deveria ser tratado. Entenda que aqui ele simplesmente diz: pequei. E essa verdade espiritual precisa ser entendida. O pródigo não culpou ninguém pelo seu erro. Ele não disse que foi os seus amigos. Não deu tempo de eu falar do segundo irmão, o irmão mais velho. Ele não culpou o seu irmão mais velho. E diga-se de passagem que o irmão mais velho representa os escribas e os que eram os que entendiam que a condição de estar na casa do Pai era pelos seus méritos, pelo que eles faziam, porque eles se achavam melhores. Mas o pródigo não culpa o seu irmão mais velho. O religioso, o fariseu, o escriba que estava dentro da casa do Pai. E diga-se de passagem que o escriba é aquele que tinha uma interpretação da lei das mais rígidas possíveis. Ele reconhece o seu erro e não transfere para ninguém. O pródigo não tentou maquiar a situação que ele havia vivido. O pródigo não escolheu se vitimizar. O pródigo, diante da colheita que a vida trouxe a ele não culpou, nem muito menos ficou gastando tempo para construir uma desculpa. O pródigo simplesmente teve coragem, assumiu o seu erro e decidiu voltar para a casa do Pai. Reconhecer a culpa do seu fracasso e dizer: a culpa é totalmente minha, o fracassado sou eu, o culpado sou eu. O pródigo teve hombridade. Depois ele vai dizer: não sou digno de ser chamado seu. Ele entende que ser recebido como filho não é fruto dos méritos. Eu estar aqui não é pelos meus méritos, é pela graça e pela bondade do Pai. Eu preciso parar, que eu já estourei mais 2 minutos. E encerro nesta noite, simplesmente dizendo a você que o pródigo decide voltar. O caminho de volta certamente foi o melhor caminho que o pródigo escolheu para trilhar. Encerro nesta noite dizendo: o melhor para você é o caminho de volta. E tem uma boa notícia: o Pai não esqueceu de você. Ele te espera.